Eu sou nascida aqui em São Paulo, em 1963, e eu venho de uma família com 6 irmãos. Quando eu tinha 4 anos, meu pai se mudou para Adamantina, onde moramos 1 ano. Meu pai era engenheiro civil e fazia a área de saneamento básico. Então fomos lá para Adamantina, onde ele construiu a estação de tratamento de água. No ano seguinte, ele faria essa mesma obra em Marília. Então nos mudamos para Marília e minha mãe gostou e tal, acabamos ficando lá. E eu voltei para São Paulo só aos 17, quando eu ingressei na faculdade. Meu pai era Walter Hugo Mortari, filho de italianos, quer dizer, o meu avô era italiano, mas se casou aqui com a minha avó, que era filha de italianos e já tinha morado na Itália e tal. E aí tem um episódio, chega a época da Segunda Guerra, o sítio que meu avô tinha foi desapropriado e o avô começa a trabalhar como contador, mas parece que tem uma grande queda na renda. Então, a gente cresceu com a história de que o meu pai, com 17 anos, já sustentava a família. Então, era aquela coisa do imigrante, do esforço do trabalho, do estudo, porque o meu pai, mesmo nessa condição, acabou fazendo poli, né? Ele se formou na Politécnica da USP. E a irmã dele também foi engenheira formada na Poli. Então, a gente cresceu com esse caminho, né, de que o estudo e o trabalho te levariam adiante, né? A minha mãe, que veio lá do interior, meu pai era de São Paulo, mas minha mãe cresceu em Limeira, nascida lá. O pai dela era médico, eram 10 filhos, e ela contava com muita alegria da infância, casa grande, sempre muita gente. Ela gostava muito de poesia, e ela, inclusive, escrevia poesia. Então, sempre foi uma grande referência para mim, sempre foi uma realização, né, me espelhar nela. Eu sou a terceira de 6 irmãos, e o mais velho é advogado, e eu, né, me formei em Direito e entrei no Ministério Público, e o 5º irmão também é advogado. Uma irmã foi professora de primeira infância no interior, ela continuou morando em Marília, minha irmã Adriana. O mais velho é o Renato. Depois eu, Cristiana, o Fábio, advogado, e o último é o Murilo, o caçula, que tem uma empresa de importação atualmente. Eu sou casada com um juiz de direito, que são as coincidências da vida. Eu não o conheci na profissão, nós fazíamos escola de governo, na época do professor Fábio Comparato, isso foi em 94. E, enfim, 1 ano depois nos casamos, ele é juiz de direito, e temos 2 filhos, Maria Cecília e Tiago, que hoje têm 22 e 20 anos. Em 81, aqui no Largo de São Francisco, na faculdade, nós vivíamos ainda um período de ditadura e era muito engraçado, porque você entrava na faculdade, já tinha muitos grupos políticos, né, diferentes, tentando arregimentar os novos alunos, e havia muitos debates na sala de estudantes. Era um ambiente muito efervescente que me cativou assim rapidamente. E no começo, naquele primeiro ano, ainda existia uma tradição lá chamada tomada da faculdade, em que se empapelava a faculdade, né? Os grupos que disputavam pregavam seus cartazes, suas faixas e tal. Então era uma tomada mesmo, porque quem chegar primeiro vai pegar aquele pedaço e assim vai. Ali eu me lembro até, nesse primeiro ano, próximo do fim do ano, haveria um congresso, o ENED, né? Encontro Nacional dos Estudantes de Direito, que seria no Rio ou Niterói, alguma coisa assim.
Então, vem lá, não, nós vamos, você vai junto, você, já tem o ônibus, você não vai gastar e tal. E eu, então, ligo lá para Marília e falo, olha, eu vou no encontro e tal. Falaram, não vai, você não pode ir. Mas por quê? Não vai, porque vai dar confusão e só os laranjas vão ser presos, você vai ser presa. Não, você não pode ir, você... Enfim, eu quase morri porque não deixaram eu ir. Não fui, não aconteceu nada. Não sei se seria fichada, eventualmente, naquela época ainda, mas era muito interessante. Aí os anos foram indo, as coisas foram... a repressão foi arrefecendo, não é? Mas o ingresso ainda foi nesse clima, na faculdade, né? No primeiro ano tive o prazer de ter aula com o professor Gofredo da Silva Teles, grande mestre de todos nós, e as aulas dele eram muito peculiares, a maneira como ele dava aula, né? Então, algumas coisas que ele dizia, todos nós repetimos até hoje. Então, ele dizia que a desordem é a ordem que não nos interessa. Então, ele dizia isso sempre e a gente levava alguns bordões dele por aí. Ele se aposentou, inclusive, eu estava no 5º ano, 1985, né? Então, foi um grande mestre. O professor Dalmo de Abreu Dallari também nos deu aula. Depois, mais adiante, os professores de processo, que o professor Cândido Rangel de Lamarco e o professor Marcato, que era Antônio Carlos Marcato, que foi membro do Ministério Público, depois desembargador. Era uma aula, assim, profundamente didática. Os exemplos que ele nos trazia tornava tudo real, palpável. O professor Escarance, igualmente membro do Ministério Público. Então, tive grandes mestres, né? Direito penal, tive aula com a professora Ivete, que era esposa do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que dava constitucional e que naquele começo ali nós associávamos mais a uma postura mais rígida, menos democrática, nos parecia naquele momento, como estudantes ali. E assim foi. E depois, no 5º ano, eu fui para a área de Direito Penal. E ali tive aula com o professor Miguel Reale Júnior, o professor Piton, enfim, grandes mestres, né? Grandes lembranças ali. Poucas professoras, muito poucas. Os escritores, eu acho que eram os meus ídolos, eram aqueles nos quais eu me fiava e queria saber mais. Então, na primeira infância, ler Monteiro Lobato, e o que mais era possível, porque eu dizia à minha mãe, me compre livros, eu já acabei de ler, e ela dizia, vá à biblioteca. Então, eu acho que naquele momento eram os ídolos, sabe? Eu acho que a gente tem como ídolo hoje em dia aquelas pessoas que fazem alguma coisa diferente, que nos emocionam e que iluminam o mundo com ideias ou com pequenos gestos, né? Vemos assim na carreira algumas pessoas que nos antecederam e tal, e que deixam um legado tão admirável. Quando eu me promovi a Procuradora de Justiça, em 2009, teve uma posse, foi aquela época da criação de 111 cargos, então foi uma festa muito grande lá no Memorial da América Latina, e a gente escolhia alguém para entregar uma placa, né, comemorativa. E eu então disse para o meu marido, olha, seria você, mas não será, porque eu vou convidar o Dr. Antônio Visconti, procurador de justiça brilhante e uma das pessoas que me inspirou nessa carreira. Eu o conheci por aqui e sempre achei o trabalho dele, a maneira como ele atuava, espetacular, alguém em quem se mirar. Então, são pessoas assim que acabam me atraindo e
me emocionando e me fazendo querer seguir um caminho semelhante. Trabalhei num primeiro escritório que fazia clínica geral, fazia de tudo, fiquei 1 ano lá. E depois fui trabalhar na área criminal, que era a que mais me atraía. Eu estava no 4º ano e fui para um escritório que era um escritório bacana, qualificado, que só fazia direito penal. Muito bem, fiquei lá 2 anos, me formei e fui convidada a permanecer, e lá permaneci mais 6 meses. E nesse começo, tinha as causas do escritório, mas uma outra situação, uma causa menor e tal, o advogado passou a passar para mim. E aí ele dizia, você tem que botar um preço e apresentar. E isso, para mim, foi muito difícil, cobrar. E eu comecei a me sentir também ali um pouco asfixiada com essa questão. E aí, já tinha vários colegas que tinham feito estágio no Ministério Público. Na época, o estágio não era remunerado e foi uma das razões pelas quais eu não fiz estágio no Ministério Público. E a doutora Teresa Exner mesmo sempre foi minha amiga desde o primeiro dia de aula, e ela fazia estágio aqui no João Mendes e tal, e ela já, nos formamos e ela já direto passou a se preparar para concurso. Então, depois desses 6 meses, ela e vários outros colegas de turma, eu disse, eu acho que eu não quero ser advogada, eu quero ser promotora de justiça. Então, eu me demiti do escritório e passei o ano e meio seguinte me preparando para o concurso até conseguir ser aprovada e aqui estou. Essa minha turma, que tomou posse em janeiro de 1988, nela estavam o Dr. Fernando Capês, o Dr. João Paulo Ismânio, querido Dr. Ismânio, o Dr. Motauri Socrate de Souza, atual corregedor, né, de quem eu sou vice-corregedora. O Dr. Luiz Antônio nos deu, é do meu concurso também. Passamos 52, fomos aprovados, 9 mulheres, e eram outros tempos, né? Se inscreviam muitas mulheres, mas nem todas eram aprovadas, né? Acho que tinha uma certa censura mesmo na aprovação de mulheres. Acho que tinha quase como um percentual, né? Não, já foi muito, espera, deixa para depois. Eu fiquei 15 dias em Votuporanga e 1 mês numa cidade próxima, que é Cardoso. E depois eu fiquei direto aqui na capital e aqui atuei basicamente também na área criminal, né? Eu fiquei alguns meses, na época havia a equipe de repressão a delitos de furto. Fiquei alguns meses também na Justiça Militar e depois tive a oportunidade de trabalhar 3 meses na antiga Curadoria de Ausentes e Incapazes, né? Hoje é a Promotoria Civil. E eu tive a oportunidade de trabalhar justamente no cargo da doutora Rosa Neri, né? Que foi uma grande promotora de justiça. Então, vendo o trabalho dela nos processos, né, que vinham para a minha manifestação, eu aprendi o que o estudo não havia me dado ali em termos práticos, e eu fiquei lá aprendendo com ela, com o trabalho que ela fazia, que era brilhante. Então, foi muito bom. Depois, equipe de estelionato também, que havia na época, cheguei a trabalhar há algum tempo, mas já em maio do ano seguinte, eu fui promovida para a primeira instância e fui para a Cananéia. E lá fiquei 9 meses, ou 8 meses. Depois fui ser auxiliar de São Vicente. Eu não tinha uma função previamente definida. Eu achava que eu não fazia a menor falta naquela engrenagem. Então, me lembro até que quando eu decidi sair,
Um colega disse, mas você vai embora, aqui é o melhor lugar do mundo para morar, para trabalhar, Santos e tal. E aí um outro colega falou, bom, é para nós que moramos aqui, ela mora em São Paulo, quer morar lá, então saí e fui para Barueri. E Barueri era, na época, era promotorias cumulativas. E lá eu realmente me sentia mais útil e gostei demais de trabalhar lá. Trabalhava com um juiz, por quem tenho uma grande admiração, ele já é aposentado, Dr. Manuel Justino Bezerra Filho. E era uma pessoa, como ser humano, excepcional, e era essa maneira que ele judicava, vendo a pessoa que está ali além do processo. Então, são coisas assim que fazem a gente ter boas memórias dos locais pelos quais passamos, né? Eu me lembro que, no comecinho da carreira, naquela época também nós passávamos bem mais jovens, né? E eu estava lá em Cardoso quando chega, atendendo ao público, e aí chegou um casal de idosos. Eles já deviam ter, não sei, cerca de 70 anos, já estavam casados há 50 e tal, e vieram dizer que queriam se separar. E eu fiquei ali pensando, mas o que eu vou falar? Eu tenho 23, 24 anos, o que eu vou dizer para esse casal casado há 50 anos, para eles não se separarem? Ou será que é isso mesmo? E depois de propostação, o juiz acabou fazendo a conciliação deles e não houve separação, porque realmente talvez fosse uma questão de momento ali, né? Mas nessa hora eu falava, falta experiência de vida para saber como tratar fora do processo uma questão como essa, né? Porque eles vêm em busca de um conselho, de uma... E eu achava que... O que eu poderia dizer para um casal de 70 anos que está casado há 50 anos sobre casamento, né? Então... Mas eu me lembro até hoje do casal e... O tempo passa, a gente já vai acumulando outras experiências, né? É importante também, havendo oportunidade, trabalhar na administração da instituição, porque você deixa de ser pedra e passa a ser janela. Você passa a olhar por um outro viés o que ocorre na instituição, né? Eu acabei sendo eleita 2 vezes para o órgão especial do Colégio de Procurador de Justiça e uma vez fui conselheira num biênio. E aí acabou sendo um caminho natural me candidatar, junto com o Dr. Motauri, a pleitear a corregedoria, né? E fomos eleitos e... Então estou lá na vice-corregedoria, trabalhamos juntos. E é extremamente interessante, né? A corregedoria, ela é olhada com desconfiança num primeiro momento, não é? Mas o trabalho é muito interessante. Você pode transmitir aos colegas uma série de valores que são muito importantes, sobretudo os substitutos, né? Orientá-los. A nossa atuação é muito calcada na orientação, basicamente orientação, mas é claro, havendo necessidade, havendo a prática de alguma infração importante, vamos mover o processo e aguardar o resultado. Eu fiquei 2 anos em Barueri e acabei vindo para a capital para a primeira formação da Promotoria de Infância e Juventude da área de infratores. E fiquei 1 ano lá. É a área criminal, né? É infrator, mas é a área criminal, mas eu confesso que depois de 1 ano eu me encontrava muito aflita com aquela situação que não tinha grande solução, não é? Mas eu me afligia muito com... alguns colegas falavam, mas qual é a diferença de atuar no crime? A diferença é que aqui a gente, o Ministério Público, tem o protagonismo de dizer se vai pedir a internação do garoto, se vai mandá-lo para casa, como é que é. Eu me lembro ali de me surpreender com garotos de 15, 16 anos, nascidos, criados aqui em São Paulo, que eram analfabetos, naquela época, né?
E ainda a estrutura do abrigamento era completamente diferente do que é hoje, né? Nós tínhamos aquela grande FEBEM no Tatuapé, inclusive eu estava lá na época em que houve uma mega rebelião, em que um grande incêndio consumiu o prédio. Então era muito aflitivo, né? Porque essa decisão de vamos abrigá-lo era encaminhar para esse sistema que já se sabia que daquela maneira não era muito produtivo, né? Então eu dizia assim, eu já não durmo mais tranquila. E aí eu saí de lá e fui para a promotoria criminal. Aí como ele diz, qual é a diferença, né? A diferença é que não sou eu que vou, não sou eu que faço essa escolha de quem vai ficar preso ou não, né? Já quando chegava para a gente, chega o inquérito, chega o flagrante, já está feito, já uma situação consolidada de um jeito diferente, enfim. Era mais fácil para mim lidar com o criminal dos adultos do que com o dos adolescentes, né? É um privilégio, no fundo, né? Porque você pega uma causa e você pode sempre estar do lado certo. E esse certo, claro, é entre aspas, porque há muitas visões. Mas você processa o indivíduo e se depois da apuração de provas você entender que ele é inocente, você pode pedir a absolvição dele. Você deve pedir a absolvição dele, né? Então você não está marcado por um único lado. Você tem essa liberdade de atuar e se colocar pelo justo, pelo certo, né? Então é um privilégio enorme atuar dessa maneira. Eu me lembro que eu tinha um estagiário e eu falei para o estagiário, ele me disse alguma coisa, eu falei, olha, eu sou o melhor promotor que esse réu pode ter, porque se ele diz que tem jacaré embaixo da cama, eu vou olhar se tem. Então, a gente tem que atuar dessa maneira, tem que se apropriar de tudo que nos é trazido para então fazer as nossas opções técnicas e tem que ser essa atuação, não é? É por aí. Nós somos pagos pelo Estado para atender o povo, para atuar em favor do cidadão. É fundamental ter empatia, conhecer a sua comunidade, aquela sociedade para quem você trabalha, as necessidades que existem. Até para você fazer uma avaliação, em muitos casos, você precisa saber quem é aquela pessoa, de onde ela vem, que recursos ela tem. Você não pode aquilatar as coisas apenas com a sua experiência. Você precisa transpor isso e se enxergar além disso. Tem sempre que atuar com essa pauta, de que não se vilipendia a democracia, porque é o que garante a cada um de nós a possibilidade de atuar conforme a lei e a Constituição. Porque sem democracia, conhecemos exemplos passados de cassação de promotores, de tentativas de interferência, de censura, e a gente jamais pode admitir esse retrocesso. Olhando para 81 e vendo hoje, né, onde estou, valeu muito a pena. De novo, a faculdade foi um período que eu acho que deu a base para eu seguir profissionalmente, né, para chegar onde cheguei, a carreira que fiz, os amigos que fiz no percurso, alguns que eu possa ter influenciado. Eu acredito tudo isso à formação familiar que tive, sem dúvida nenhuma, aos anos de faculdade, aos amigos que lá fiz e depois aqui no Ministério Público. E essa busca por esses ideais que nos guiam, que é um país democrático, uma instituição democrática, uma instituição que respeita o seu passado, que persegue esse caminho justo, esse caminho reto, né? Valeu muito a pena. Eu tenho muito orgulho de ser promotora, procuradora de justiça e de
exercer todas as funções que já exerci e que agora estou aqui aprendendo na corregedoria, como fazer. A escolha de um livro é muito difícil, né? Se eu pensar lá desde a infância, eu tinha uma época, inclusive na adolescência, que eu anotava cada livro lido. Depois me desfiz desse caderninho, deveria tê-lo mantido. Mas vou falar de um momento que é muito importante para mim, que é a vivência na faculdade. E eu me lembro logo no começo da faculdade em que eu li O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. E depois reli inúmeras vezes e é daqueles que a gente relê e sempre descobre mais alguma coisa. Então vou ficar com esse. Eu gosto muito do filme Um Sonho de Liberdade, em que há um julgamento e que a gente termina o filme sem ter certeza absoluta da inocência daquele que é o personagem principal, né? Mas a torcida por ele, diante das injustiças que o sistema carcerário lhe trouxe, faz com que a gente acredite naquela inocência apregoada. Acho um filme brilhante e que é muito marcante. Eu vou citar uma música do maravilhoso Chico Buarque, que para mim é um dos maiores poetas brasileiros, e é aquela música Pedaço de Mim, que tem um verso que diz: saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. O Ministério Público de São Paulo é uma casa maravilhosa, com uma gama de pessoas, pensares diferentes e jeitos diferentes de atuar, de enxergar a instituição, mas é uma instituição extremamente rica e que orgulha a todos nós, né? Então, ser promotor é isso que eu disse, é atuar poder atuar escolhendo sempre o lado justo, o lado certo, o lado reto. E é um privilégio enorme trabalhar numa instituição assim.